Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo a Sol Mayumi, mentora de mulheres. Bem-vinda, Sol. Muito obrigada, Viviane, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Que bom. Apesar de ter dado uma ansiedade, um nervosismozinho, né? Mas eu estou muito feliz pelo convite. Que bom, que bom. E hoje nós estamos num cenário bem diferente, porque o bate-papo pede isso. Sim. Hoje nós vamos falar sobre... Propósito. Isso é tão importante, né? Sim. Como que a gente pode encontrar o nosso propósito, Sol? Então, o propósito, faz muito tempo que eu estava à procura realmente do meu propósito, né? Então, eu creio que há mais ou menos 10 anos começou a se falar muito em propósito, identidade, né? E aí eu fui começar a ler, eu procurava cursos e eu falei assim, caramba, eu não consigo encontrar o meu propósito, né, Viviane? As pessoas falam tanto em propósito, e qual é o meu propósito de vida? Então eu fiquei por muitos anos realmente procurando. E eu trabalhei 24 anos como dentista, especialista em prótese, e isso foi muito importante para eu chegar até onde eu creio que, para mim, está muito claro que seja o meu propósito. Eu creio muito que o propósito a gente nasce com ele, né? Perante Deus a gente já nasce com um propósito divino, só que a gente cresce, a gente vai fazer uma faculdade, a gente é imatura e aí a gente vai se perdendo pela vida. A gente não entende, eu não fui orientada na minha casa o que é o propósito. Não se falava sobre propósito, identidade, a gente cresce e a gente já na época de vestibular, o que você vai fazer, então a gente fica o que fazendo você vai ser, e né? o que nós vamos ser, né? E aí eu acho que é onde a gente começa a se perder. E foi quando eu trabalhei 24 anos dentro da odontologia e foi quando eu comecei a sentir um vazio, eu tive depressão 2 vezes, eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim e é onde eu comecei a me perguntar o que eu vim aqui fazer. Quem sou eu? Será que Deus só quer que eu cuide da minha família, trabalhe, coma, durma? Eu falei, não, tem algo errado, né? Aquilo ardia, incomodar. Você sabe muito bem, né, Bibiana, o que é isso? Então, me incomodava muito o que eu vim realmente fazer aqui. Então, foram muitos anos que eu questionei isso, até que durante 24 anos da odontologia, eu estava no auge da minha carreira, eu digo... auge financeiro, né? Porque geralmente quando a gente começa a trabalhar, o que a gente pensa é na parte financeira, se dar bem financeiramente, ser reconhecido profissionalmente. Mas eu percebi que no final da odontologia não era isso. O auge não era isso, estava longe de ser isso. E começou a vir um vazio muito grande, né? Puxa vida, eu tenho os pacientes que eu quero, agenda cheia, a parte financeira está ok, a minha família está ok, eu tenho filho, eu tenho meu consultório, e por que eu estou com esse vazio? Então, onde vem os questionamentos, Era uma inquietação. É uma inquietação muito grande, né? E aí você fica até com vergonha de falar para as pessoas que não está feliz. É porque muitas vezes soa como ingratidão. Exatamente. Quando na verdade é um sentimento de busca por ser algo a mais, por fazer algo que você ainda não sabe ao certo como dizer. Exato. Mas você quer muitas vezes ajudar, transformar vidas. Sim. Mas como se talvez eu já esteja transformando aqui no consultório, né? Sim, exatamente. A gente fica numa angústia, numa incerteza, numa dúvida. Uma dúvida, né? Um vazio mesmo, né, Bibiane? E é um vazio espiritual mesmo, né? É um vazio que não preenche com nenhuma viagem, não preenche com nada que você compre. Então, e aí começa a ficar uma coisa muito mais profunda. Você precisa se autoconhecer para entender aquele sentimento, porque uma psicóloga já não está te ajudando, né? Eu fazia terapias, me ajudava, mas não profundamente, a gente vai se conhecendo. E aí foi quando eu resolvi fazer a transição de carreira. E aí começou a clarificar tudo. Mas eu acredito assim que perante Deus a gente tem um único propósito, de estar aqui independente do que cada um faz, é a gente ajudar o próximo, né? Dentro da odontologia, seja um mecânico, seja um frentista, seja uma faxineira, o propósito
é sempre ajudar o próximo. Deus nos colocou aqui para ajudar o próximo, né? Então esse, eu acredito que é o propósito maior. E a gente tem vários outros propósitos, que é o propósito como mãe, como esposa, como amiga, como profissional, né? Que são talvez os chamados, né? Talvez eu fui chamada para ser dentista, porque eu tinha que cuidar daqueles pacientes, a boca dele. Ouvir, acolher, trabalhar a parte estética, mas o paciente percebia que não era a parte estética, que ele tinha que se cuidar, né? Por isso daquele bruxismo, daquele apertamento. Qual era a causa Qual daquilo? é a causa? É a ansiedade, mas por que ele estava ansioso? Então o paciente demorava para entender o porquê que ele quebrava os dentes, por que ele estava com os dentes tão gastos, né? Então ele achava que ia ao dentista e ia resolver. Eu falei, não vai resolver. O que eu vou fazer aqui é paliativo. Se você não se cuidar, se você não se olhar, você não diminuir essa ansiedade, os seus dentes vão quebrar de novo, você vai gastar de novo para refazer os seus dentes. Era uma busca dentro de si pela cura. Exatamente. E tu já mostrava sinais. Sim, exato. Então, no final da odontologia, Bibiane, foi muito interessante, que eu fiquei mais ou menos 1 ano para realmente decidir se eu ia finalizar a odontologia ou não. Mas vem aquela crença, né? Eu só sei fazer isso, eu já estou com 50 anos, como que eu vou parar e vou fazer o quê? Eu vou começar uma faculdade do zero, até eu engrenar. Então, vinha muitas crenças, né? O que meus pais vão pensar, o que as pessoas vão falar, ela tá doida, né? Nessa fase, no auge, vai parar. Então, isso acaba refletindo muito, né? Então eu demorei quase 1 ano para realmente definir, virar a chave e falar assim, não, o que eu tinha que fazer dentro da odontologia eu fiz. E aí uma coisa que me prendia ainda é porque eu ia desanimava, um pouco desanimada para o consultório e eu voltava muito feliz. Por quê? Porque eu conversava muito com meus pacientes. É porque o teu propósito, tu não tinha ele claro, mas ele já estava ali. Sim, ele eu já estava sinais. cumprindo sem eu saber exatamente, né? De realmente ajudar o paciente nessa questão de auxiliar psicologicamente, né? Então, eu acho que eu já estava cumprindo sem eu ter clareza, né? Então, eu acredito que o propósito realmente, eu acredito que poucos nascem, né, já sabendo o seu propósito, né? Porque a gente não eu, pelo menos, né, não nós, eu não fui instruída, eu não fui criada, né, dessa maneira, né? Então, a partir do momento que hoje eu sei, hoje eu já converso, já educo meu filho de uma maneira diferente. Né? Para ele sentir aquilo que faz sentido, para ele realmente sempre tentar viver a palavra, né? Agir corretamente perante as pessoas, né? Então, eu acredito que o propósito é isso, sabe, Bibiane? Achar, né? Porque as pessoas falam assim, eu não achei o meu propósito, eu não sei do meu propósito. Mas será? Talvez a pessoa já está cumprindo. Eu acredito que tudo aquilo que a gente faz com amor, que é leve, que é igual você fala, que brilha os olhos, né? Que brilha, aquela pessoa que te hipnotiza, né, Bibiane? A gente conversa com as pessoas e a gente fica encantada. Você é uma das pessoas que eu me encantei muito, né, quando eu conversei. Imagina, faz 2 vezes que eu te encontrei. 2 encontros. Eu me apaixonei por você. Falei, puxa vida, Bibiane tem algo diferente. Então, eu creio muito que aquelas pessoas que tocam o nosso coração, né, seja uma vez que a gente encontrou na rua, que a gente cruzou olhares, a pessoa já está cumprindo seu propósito, ela já está cuidando de nós, seja com um olhar, seja com sorrisos, seja com uma palavra, eu acho que né, já está cumprindo. E sempre é tempo, né, Sol, de nós vivermos o nosso propósito. E eu acho que é muito importante nós validarmos o que a gente viveu. Muitas pessoas descobrem aos 30, 40, 50 anos o despertar do seu propósito. Mas é importante lembrar que ainda assim, que seja aos 30, 40, 50, 60 anos, é muito importante tudo que tu viveu, porque ele construiu a tua trajetória, ele construiu tuas experiências. É importante a gente validar. Ainda que demore para você ter o start, a virada de chave e realmente viver o seu propósito, ter coragem, tudo isso que a gente viveu, ele nos dá bagagem, ele nos dá vida. Maturidade, isso é vida, maturidade. Né? E a coragem também de assumir aquilo que você quer, né? Porque quantas mulheres falam, Sol, que coragem, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu acho que eu tô velha, mas eu acho que isso... A gente arranja muitas desculpas, né, Bibiane?
Então eu falo assim, tem essa coragem, né? Porque quando você vive com essa alegria no coração, tudo fica muito diferente. Não que não vai aparecer problemas, talvez apareçam coisas mais pesadas, mas a gente tem mais maturidade, muito mais leveza e alegria para resolver, sem reclamar. A gente sempre acaba vendo algo bom numa coisa que a gente naquele momento não está achando que é tão bom, mas a gente sabe que a gente tem algo para aprender, que tem algo muito mais profundo, né? Que aquilo é só um momento que a gente está passando, né, Bibiana? Então fica realmente muito leve, e aí a gente fica maluca, querendo ajudar as pessoas, né? Então quando... É porque a gente entende e a gente capta muito. A gente enxerga o valor que as pessoas têm. Exato. Que muitas vezes elas não estão enxergando. Exatamente. A gente enxerga potencial. Sim. Quando muitas vezes elas não enxergam. E eu acho que esse brilho nos olhos e acho que essa missão de mentorar mulheres, homens, famílias, eu acho que é muito precioso. Sim. Porque é você, muitas vezes, acender a luz que falta. Exatamente. Né? É você iluminar aquela vida, dizer, é possível, né? Ligue a sua luz. É o que aconteceu, Brilhe. na verdade, comigo, né, Bibiana? Que eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente insegura, eu não sabia falar não para as pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a entender quem eu sou, qual é a minha identidade, quem eu sou perante Deus, né? Ele me fez única, por que eu me comparo tanto com as pessoas? Por que eu me sinto tão pequena? Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, mudou, virou a chave, né? E eu falei, caramba, eu posso ajudar outras mulheres, sim. Eu posso contribuir para essas mulheres que passaram pela mesma situação que eu passei, que achavam que eram inseguras, que não iam sair daquilo, que foram muito tímidas, que não sabem falar não ainda. E como dói, porque quando você não sabe falar não, você acaba mentindo. Porque você acaba não sendo verdadeiro com as pessoas quando você não sabe falar não. Você não fala não para o outro, mas você não põe limites no outro. Sim. Mas você está se machucando por dentro. Sim, a gente se machuca o tempo todo. Você nega a sua opinião e a sua vontade em prol do outro. Exatamente. Mas o outro não adianta. E aí eu me assim. sentia falsa, Bibiana. Eu ia para o consultório quando na verdade aquilo já não estava pulsando meu coração, é como se eu estivesse traindo meus pacientes. É muito estranho isso. Eu falei assim, nossa, não que eu estava fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Mas você não estava inteira ali. Mas eu não estava inteira e eu falei assim, não, eu não posso mais fazer isso com meus pacientes. Mas também, Sol, tudo bem você não estar inteira, mas tudo bem quando você sente, entende e tem força de mudar. Exatamente. Porque quando você sabe que você não está inteira e continua, você está enganando a si mesmo. Exatamente. Porque pacientes entram e saem. Exato. Pessoas passam e vão. Exato. Você fica. Exatamente. Então, o que você está fazendo da sua vida? Isso, com a gente mesmo, com a gente o amor mesmo. próprio, né, Bibiane? E às vezes é tão difícil, né, Sol? Sim. A gente olhar para dentro da gente. E te digo isso até por mim. Sim. Né? Esse processo de vender a clínica, fazer essa transição para o POD e um reencontro comigo mesma me fez mudar. Sim. E talvez hoje algumas pessoas olhem e digam, nossa, mas ela mudou. E que bom que ela mudou, Sim. que bom que eu mudei, Sim. que bom que eu encontrei plenamente o meu valor. Exatamente. Que bom que eu encontrei o meu amor próprio. Sim. Que bom que eu tomei força sobre a minha vida. Exatamente. Porque assim a gente se ilumina e pode iluminar a vida dos outros. Exatamente. É esse sentimento mesmo que eu tenho também. Exatamente. E com certeza tem pessoas hoje nos acompanhando, nos escutando aqui hoje e devem estar sentindo o que a gente já sentiu. Sim. Mas estão sentindo a mesma coisa que nós sentimos, né? Essa angústia, esse vazio. Essa coisa de questionar, eu posso, eu não posso, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão me apoiar? Né? Então, muitas vezes a gente coloca muita expectativa no outro, né? A gente não se valoriza, a gente não tem essa percepção realmente do nosso eu, né? A identidade realmente, né, Bibiana? Como é importante a gente saber quem nós somos, é muito importante, vai fazer total diferença. E eu falo assim que a Sol, antes de fazer a transição de carreira e depois
é muito diferente. Então, e as pessoas realmente falam, né? Sol, você tá tão diferente, você tá tão mais leve, você tá tão mais segura. E talvez eu não perceba isso tão claramente, mas as pessoas, é muito claro para as pessoas que me conheciam antes É e porque depois. você viveu o processo, você Exato. continua vivendo ele. E as Exatamente. pessoas enxergam os resultados. Exatamente. Né? Então, Te veem já brilhando. Exatamente. E que bom, né? Maravilhoso. E eu penso assim, às vezes, nos ouvir falar sobre esse processo parece flores Sim, e amores. Mas é muito importante as pessoas saberem que dói. Viver o processo dói. Ele chora. te rasga por dentro, a gente chora. A gente chora muito só, né, A Viviane? gente repensa, né? A gente Sim, pensa de novo. Sim. A gente avalia os nossos pensamentos. Exatamente. Mas toda vez que você se aproxima de quem você é em essência, Sim. você se conecta cada vez mais consigo, você toma força do que você está vivendo, força da sua palavra, de quem você é. Sim. E é muito importante que a gente fica menos permeável, né? Sim. A gente fica menos atingível. Exatamente. A gente já não se abala tão facilmente. A né? gente já não muda tanto de opinião. Exato, não fica tão em cima do muro, né, Viviane? A gente toma atitudes. Isso, e muitas vezes as pessoas estranham, principalmente eu que não sabia falar, não, a Sol tá grossa, a Sol tá muito rígida, a Sol... Né? O que aconteceu? Isso, né? Então, mas está tudo bem, porque se está me deixando feliz, não que eu vou ser mal educada, mas eu tenho que me impor, eu tenho que me respeitar. As pessoas querem respeito e eu preciso, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu me respeitar. E eu não me respeitava, né, Viviane? E isso me machucava demais, me machucou muito. Por muitos anos. Por muitos anos, né? Então, por isso que hoje eu consigo ajudar muito mais gente do que eu ajudava. Por quê? Porque eu estou muito mais leve. E a partir do momento que você está leve, feliz, você está conectada consigo mesmo e com Deus, as coisas fluem muito mais. É aquela coisa do tempo, não é mais o tempo do relógio analógico, né? É o tempo de Kairos, né? É um tempo que a gente não consegue mensurar, é muito maluco aquela coisa assim. Como assim eu consegui fazer tanta coisa hoje? E você está naquela alegria, né? Então é isso que acontece, né? É um tempo realmente diferente, né? É um tempo de resgate de quem a gente é, né? Muito, de restauração, né? De recomeço, de restaurar, é muito lindo. E hoje quem está nos escutando e quer passar também por esse processo de se conhecer, de tomar força da sua vida e de realmente encontrar o seu propósito, Sol, como você direcionaria essa pessoa? Essa pessoa? A primeira coisa, eu falo assim, é você sentir o momento. Nesse momento, o que você está sentindo? É angústia, é tristeza? A maior parte do seu tempo, é claro que a nossa vida toda não é alegria, né? A gente passa por angústias ainda, né, Bibiane? A gente fica ansiosa, a gente fica nervosa, a gente tem tristeza, sim, mas a gente não pode ficar muito tempo naquele estado. Então, eu falo assim, primeira coisa é se observar assim como eu me observei, porque eu fiquei muitos anos com aquela angústia, aquele vazio, né? Então, a partir do momento que você começa a ter um sentimento que não está te agradando, que não está fazendo você fluir em nenhuma área da sua vida, já está interferindo no teu casamento, está interferindo no seu trabalho, está interferindo em tudo, é o primeiro sinalzinho de alerta, né? Opa, se olha. Começa a se olhar mais. E você começar a se perceber o que você faz que não te agrada mais. Você está fazendo para agradar os outros, mas o que você está fazendo e não está se agradando? Né? Eu acho que é começar mesmo a se olhar, né, Bibiane? O primeiro passo é você começar a se olhar, perceber quais são os sentimentos, né, que está te causando. Você começar a entender o seu padrão mental, por que você age daquele jeito, né? Como que você vai fazer para sair daquilo? Se você não está conseguindo sair, procure ajuda, né? Seja de uma igreja, seja de um psicólogo, um terapeuta, de um nutricionista. Eu não sei qual é a área que te incomoda mais, então você tem que começar a se conhecer um pouquinho. Qual a área? Então, destrincha, né? Separa qual a área da minha vida que está me incomodando. Será que é mais meu casamento? Será que é o meu trabalho? Será que é a educação que eu estou dando com meu filho que está me deixando angustiada e triste? Porque às vezes eu pergunto para as pacientes assim,
O que você está sentindo? Qual é o sentimento que mais vem a você? Não sei. Você acha que... O que está te angustiando mais? É a sua família? É o seu trabalho? Nem sei. Então, parece tudo muito... tão confuso. Tá tudo tão confuso, né, Bibiane, que as pessoas não conseguem nem identificar qual área da sua vida que está precisando de mais socorro. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente isso. Qual área da sua vida que você precisa melhorar? E não tem como a gente melhorar todas as áreas da nossa vida. É uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Então, socorre aonde você está com mais necessidade, né? E se autoconhecer. Como? Tem tanta maneira, né, Bibiane? Você vai fazer terapia, você vai ler a Bíblia, que é o livro da sabedoria, tem tudo lá. Se você não gosta, então você vai ler livro, você vai ver um podcast, vai ver uma live, tudo vai fazer com que você se conecta. Mas eu acho que é bem importante, Sol, ter olhos abertos, sim, ouvidos você abertos, querer, né, e querer. Exatamente. Porque muitas vezes os sinais estão muito claros. Sim, e a pessoa não quer. Muitas vezes as oportunidades estão contigo. Exatamente. Mas você não quer, você não enxerga, você acha que isso é bobagem, você vive no automático, você se fecha para as oportunidades. Então é importante ter essa clareza. Com certeza. Até porque a gente muitas vezes enxerga a luz, a oportunidade, a gente enxerga o potencial de cada pessoa. E às vezes você vê que a pessoa não está naquele momento. Exatamente. E tudo bem não estar naquele bem, momento. Exatamente. Mas que você não esteja no seu momento se você não quiser. Exato. Mas não porque você ainda não se deu conta. Sim. Né? Sim. Então, às vezes eu tenho propósito, mas não, eu não quero viver. Tudo bem, é tua escolha. Exato. Mas se você sabe o seu propósito, que você tenha força, saia desse emaranhado, comece uma coisa de cada vez. Procure ajuda, né, Bibiane? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, né? Porque eu falo assim, hoje eu imaginava que o falar sobre as nossas fraquezas, sobre aquilo que a gente errou, era uma vergonha, eu tinha como aquilo como uma vergonha, não, as pessoas vão ficar sabendo. Hoje eu já entendo como é, igual o livro da Brené Brown que fala, né, a coragem de ser imperfeito. Então, hoje eu percebo que as pessoas corajosas são aquelas pessoas que assumem aquilo que dói, assume que errou, assume, mas o que a gente não pode é continuar no mesmo erro, né, Bibiane? Então, que a gente erre muito, mas que a gente não erre nas mesmas coisas, para que a gente possa evoluir. Né? Então, realmente vai muito da pessoa, porque às vezes está tudo aí, mas a pessoa não quer. Ela quer se vitimizar, porque sempre vai ter alguém, né, paparicando, passando a mão na cabeça. E muitas vezes a gente tem que largar essas pessoas, né, porque elas querem ser só acolhidas e não querem fazer nada. Então, não adianta eu ficar pedindo para Deus fazer as coisas para mim, como eu já fiz muitas vezes. Eu fiquei 4 anos da minha vida orando para Deus. Deus, por que eu tô assim? Mas o que eu estava fazendo para Ele poder me ajudar? O que eu estava fazendo para as pessoas se conectarem a mim? O que eu estava fazendo para começar a sair desse emaranhado, né? Será que você estava aberta, né? Isso, eu não estava aberta, né? Então tudo tem o seu tempo mesmo e a gente tem que respeitar também, né, Bibiane? É importante, né? Muito. E o propósito, ele está muito ligado com o nosso resgate de amor próprio, da nossa autoestima. É um profundo mergulhar no seu autoconhecimento, né? E para isso, para a gente ter o autoconhecimento, é só tendo realmente o conhecimento. Sim. A gente tem que ter vontade de mudar, a gente tem que ter vontade de viver coisas melhores. Pulsar, né, Bibiane? E como é bom, pulsando, né? No coração, né? Eu quero mudar, eu não aceito mais isso para mim chega. Você tem que dar um basta, né? Então, muitas vezes a gente realmente precisa ir no fundo do poço e falar assim, chega, eu não quero mais essa vida, não serve mais esse sentimento. Não quero mais esse tipo de conversa e você tem que dar um basta. Tem que ter muita coragem, né? Sim. E a gente só tem essa coragem e essa firmeza de dizer não quero, não posso, não vou, não gosto, se a gente estiver muito firme em quem a gente é. Exatamente. Porque se você não estiver firmado em quem você é, em essência, a primeira pessoa que te apontar o dedo, você já vai amolece recuar. e recua. Sim. Então, como é importante a gente ter esse mergulho profundo, para a gente ter força de dizer, olha, para mim isso não serve. Dessa forma, não dá. Exatamente. As 10 pessoas estão pensando assim, estão fazendo assim, mas eu não sou essas 10 pessoas. Eu sou única perante Deus, eu sou única. Então eu tenho que cuidar da minha essência, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me respeitar. E quantas vezes, né?
por eu não saber falar não, quantas vezes eu fazia tudo o que todo mundo queria. Pra agradar todo mundo. Para agradar todo mundo, para ser aceita. E a Sol? Nossa, a Sol Estava falou... feliz? Não, eu não estava me sentindo feliz. Tu falou uma coisa que é muito importante. Quantas vezes nós, e com certeza quem está nos ouvindo, já teve diversas atitudes para ser aceito e amado por profunda carência e falta de autoconhecimento. Exatamente. Então, como é importante a gente se resgatar, como é importante a gente ter essa força, como é importante a gente se aprofundar em quem a gente é, a gente tomar a nossa vida nas nossas mãos. E é tão forte o autoconhecimento, né, Biane? Porque a partir do momento que você não se autoconhece, a gente afeta todas as áreas da nossa vida. A gente não só nos prejudica, mas a gente prejudica todo mundo que está em volta. Nossas colegas, nossos amigos, nossa filho, nosso marido, a gente não vive. Porque a gente fica o tempo todo para agradar e no fundo a gente acaba se desagradando e agradando o outro também, porque a gente não está fazendo de coração, a gente não está fazendo na essência. E por isso que eu falo assim, aí eu me sentia falsa. Porque eu não queria, mas eu fazia. E é contra você mesmo. Exato, então você não está sendo verdadeiro com você, nem com Deus, nem com ninguém. Você está enganando a tudo e a todos. Né? Então isso ficou uma coisa muito forte. Eu falei assim, não, eu não quero mentir mais para mim. Né? Mesmo que as pessoas não estão entendendo, mas desde que eu seja ética e moral, né? E as pessoas não estão me entendendo, tá tudo bem. Eu estou me entendendo. Eu estou me entendendo. Isso está fazendo sentido para mim, está fazendo sentido para minha família. E tá tudo certo. E tudo certo. E se hoje tu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que você diria, Sol? E o que eu diria? Uma mensagem? Que siga o seu coração. Eu acho que Deus, o Espírito Santo, fala muito através do nosso coração. A gente sente muito. As palavras são muito lindas, muitas vezes a gente se engana com as pessoas, a gente se engana com as nossas próprias palavras, mas o nosso coração, ela pulsa muito forte. A gente sente no coração uma tristeza, uma angústia, a gente sente, no fundo a gente sente aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Então eu creio que sinta o teu coração e ele vai começar a te mostrar os caminhos e faça perguntas também, questione, faça as perguntas. E aquelas perguntas que você não vai ter resposta, talvez demore um pouco, como eu tive uma resposta que eu demorei 4 anos para Deus me responder. E hoje eu entendo que foi muito necessário, esse tempo de 4 anos para mim foi muito grande, mas eu entendi perfeitamente o porquê eu precisei esperar esses 4 anos para amadurecer e para ter certeza daquilo que eu desejo. Lindo, né? É muito bom a gente se autoconhecer, né, Sol? A gente demais, transbordar Viviane. Quem a gente é. Demais. E quem estiver com a gente do jeitinho que a gente for, que bênção. Sim. Né? Sim. Que sigam e permaneçam quem aceitar a gente do jeitinho que a gente Exatamente. Dessa preciosidade que a gente é. Exatamente. Né? Exatamente. Muito obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que você tenha encontrado o seu amor próprio, você tenha conseguido mergulhar no seu autoconhecimento, despertar o seu eu antifrágil e com certeza se despir de todas as opiniões externas, de todos os achismos, de tudo que já te disseram, que te fizeram acreditar que não era seu, que não era do jeito que você é. Que você tenha a força de viver a sua vida. Até mais.